Pessoal, ok? Então, entre os cenários ligados a outras faculdades filiais, como eu falei com o Santiana, com todo respeito, eu falo brincando, questões de ética, por exemplo, o jornalismo, né, que eu entrei, trouxe maneiras importantes relacionado ao corpus, né, em questões exterior. O tema foi corpus exterior que eu coloquei, entre as relações comunicativas, né, eminentes aos conflitos entre pessoas, os gêneros, que é a minha tese relacionada ao VV, incentivando as demandas positivas e negativas. É lógico que a disciplina foi comunicação social no jornalismo, que eu coloquei essa temática na prova. Coloquei uma temática, acho que eles não entenderam o que eu coloquei, não precisava colocar, mas eu coloquei um tema, um subtema, corpos exteriores. Coloquei corpos com o latim, o grego, trazia uma dinâmica muito grande. Corpos exteriores, é lógico que depois eu coloquei motricidade humana. Ou seja, associei agora com motricidade humana com um campo investigativo. Ok? Então, nos traz catalogações importantes. Lá eu falo sobre as questões entre a memória, as conquistas, né? Entre perdas e a humanidade. Então, entre esses fatores, como eu falei, e o que comunga entre a expressão e a categoria, é lógico, nós falamos brincando sobre essas questões. Já tem uma dificuldade, desde a época de Miguel Ângelo, né, a dificuldade já tem um campo de harmonia. É um campo muito xenofóbico, e aqui é o tema que eu estou falando, corpos exteriores, porque eles dão valores ao nosso G e-mail, não dão valores à própria a mocidade, os jovens, que intercalou ali a história da ao VV. É lógico que isso aqui vai ajudar bastante o Dantas e o próprio dono da Unicesumar. A Unicesumar e a Leonardo da Vinci, eles me conhecem aí. Os campos de dificuldades. A questão que ambos os sexos nos traz estruturas familiares. Faz pessoas, é lógico, que trabalham no seu contexto de texto. Traz um campo de envergadura na linguagem cultural, havendo um desfecho no desenvolvimento. Ok? Portanto, é lógico que entre o contexto sobre o jornalismo e a motricidade humana e as catalogações relacionadas também às instituições como a Cruz Vermelha, o Instituto Betinho, a CAPES também, tem a CAPES aqui também de Vila Velha, também, que relaciona também os campos psicossociais, né? Tá ligado? O campo somatório. Quando eu falo sumário, a palavra sumário, suma, significa soma, psicossomático, ok? Tá ligado à psicologia, projetos de vida. Então, nessas demandas ligadas à teoria genopática, genopática é o quê? Nos traz gargantas, não ao garganta, autor garganta, o mesquita garganta, que relaciona ao treinamento, mas nos traz panoramas importantes ligados à empresabilidade, empresas que ocorreram. É lógico que nos traz um campo sociável no desenvolvimento e uma tatuagem ligada ao gênero. Em firmas, cartórios, como eu falei, o termo cardinal, que nos correlaciona. Pois bem, são algumas provas que nós fazemos relacionadas ao quê? A temática, muitas vezes, elas traz pontos importantes relacionados, por exemplo, qual a sua opinião entre o comportamento entre a sociedade ligada ao quê? A maconha. É lógico, são temáticas que relacionam na comunidade. Você vai colocar um exemplo, ou o poder público, qual é a sua escolha na sociedade, a sua consciência social e a sua consciência ligada à conscientização. São fatos, são eminentes que ligam ao jornalismo que acontece na mídia e os seus cenários econômicos, ok? É lógico que está aqui endorfina, serotonina e treonina, não criolina, né? Todo respeito à minha mãe que passava muitas coisas no meu cabelo na época. Eu já mostrei que está bem parecido quando era novo. Então, os traz pontos importantes, ok? É lógico que eu falei com o próprio reitor lá, era um reitor, trato ele como reitor, né? Introdução à comunicação social. Aí eu coloquei introdução à comunicação social e motricidade humana. É lógico que alguns falam, nossa, eu sou muito louco, isso de investimento, podia comprar um carro e outros campos experts que ocorrem.
Mas os campos, nós temos que viver no inconformismo, rapazes. O inconformismo é fazer o quê? Ficar no seu cantinho, no seu lado A, o lado B, e viver na sobrevivência nessa bússola. Ok? Então há pontos importantes. É lógico, o mapa é lógico que colocam a questão, a atividade, como é colocada. Eu não coloquei como um padrão que eles colocaram, eu coloquei um padrão estético conforme a minha ponto de vista. Ótimo, então é lógico que eu coloquei ali algumas maneiras ligadas ao fórum. Tem algumas pessoas ali, a Alexandra, né? Tem a Alexandra, tem a própria Cunha também, por isso que eu deixei Cunha ali, eu gostei de participar do serviço social, porque tem a Cunha, a coordenadora. Okay? A coordenadora Cunha, já faz 10 anos que ela faz uns campos de interferência ligados ao ensino superior. Deve me conhecer. Nesses panoramas ligados a estudo, gostar de analisar, ok? Então é lógico que eu coloquei o tema ligado à introdução à comunicação social, coloquei o quê? O tema a importância da educação física na educação infantil. Que aí eu deixei no batalhão ali, né? Deixei no batalhão. Esse tema parecido, mas a minha temática principal era essa. Ok? Então eu coloquei como gravidade. É lógico que eu deixei alguns autores, alguns colegas. Depois eu tirei, porque muitas vezes, a maioria das vezes, alguém tem esse DNA ligado à pesquisa. Ok? Então, entre essa linguagem, entre os parâmetros sociáveis, nós podemos ver, ok? Pontos importantes que traz relação também ao WhatsApp, a outros pontos de vista, que também vai entrar outros canais digitais e aplicativos, como foi colocado outros autores, como eu falei, até o Faria ali, e também tem um Faria que eu falei agora, pouco, sobre esse assunto. Ok? Então, nesta pesquisas ligada ao cenário jornalístico, eu acho que gostei de muitas. Somente o que a aval, como eu falei agora pela manhã de regata, ficou em destaque as mulheres. E o homem, lógico, tem os seus traços corporais, ligado à mãe, o pai, essas questões de destreza, né? E nos traz muito campo assim, a pessoa fica muito sistemática, complexa, relacionada a esses cunhos. Ok? Pois bem, então esses fatores nos traz uma problemática relacionada a essas questões. Ok? Quando falamos sobre estudo, os próprios reitores, acho que deve ter neto ou neta já, por exemplo, o Nunes, conheci com a filha, aí já estava grandinho, filha lá, não sei, né? E o outro, o reitor, não gosto de falar o nome, se é reitor, eu tinha filho, eu vi o filho desde quando ele passava aí, né? Então trazer aqui pesquisas analíticas. Acabou vindo uma discórdia aí, como falei com vocês, fatalidades. Mas vamos trazer para isso aí, para um caldo, não que possa explodir, um fogo cruzado. Eu coloquei ali, uma tese aqui, eu coloquei Aribiri, a filha de Aribiri, que eu comprei o Gaiton, depois coloquei Gaitoanos, que eu achei a filha de Aribiri, vários livros clássicos ligados à fisiologia humana. Aí eu falei, coloquei ali na filha de Aribiri, ali eu coloquei a Taíde, coloquei Vila Velha e Espírito Santo, como referência. Lógico que tem algumas pessoas que devem ter visto e vieram aqui, é perigoso ali em alguns lugares. Ali eu comprei o boné do FBI por R$1. São pesquisas, por exemplo, tem uma televisão que eu comprei da Panasonic ali. São pesquisas catalogadas em 1850, 1990 até 2025, que nos traz aval. Sei, pessoal, muitas vezes as pessoas trazem, lógico que é o seu lugar, o seu trabalho, o seu setor ali, mas eu sou como pesquisador, mesmo pelas minhas deficiências, como de estudo mental ou cognitivistas, são colocados em receituários, mas nos traz tratados, alegados essas questões. Nós não podemos parar, lembra que eu falei sobre o Mário de Andrade, que eu citei, os espiões da vida? O Mário de Andrade, se nós olharmos sobre a sociologia e a educação física, ele nos traz traços importantes ligados às fronteiras e pesquisas, ligadas também ao jornalismo. O jornalismo era a comunicação social na época. Eu discutindo com o próprio Fred na época, falando com ele que a comunicação social, todo mundo tinha um medo, porque os caras eram muito, não é maluco, mas fumava ali uma coisa, um baseado, as questões ali na pracinha, em qualquer lugar, e tinha um respeito muito grande, até hoje. Não vou falar que eu vou fazer isso. Eu tenho esse traço de majestura.